Voltando. Pessoal, quem for chegando, vai colocando as perguntas lá na caixinha, porque muito provavelmente apagou. Pronto. Deixa eu ver Então, aqui se. voltando, nem lembro o que a gente já falando. Então, um dado só, eu lembro. Sobre a medicação. É muito importante que as pessoas saibam disso. Alguém perguntou se tem tema. Aparentemente tem gente nova aqui. Eu vou botar perguntas e respostas. Vou até aí que eu espero. Colocar aqui fixo, né? Porque agora tá. Acho que a pessoa deve ter entrado por agora. É, Acho que eu tenho como fixar isso aqui. Pronto. então, em relação à medicação, algo muito importante, gente, então, no final das contas, a gente arboriza o pensamento, né? A, a gente, infelizmente, até hoje, a gente tenta descobrir, então, qual é o melhor medicamento para alguém baseado em uma série de dados. Mas, na prática, infelizmente, a gente só sabe se um remédio funciona para uma pessoa testando. Então, Sim. quando as pessoas falam, me sinto um cobaia, né, com um psiquiatra, acredite, dói no paciente e dói no médico, né? Sim. Porque muitas vezes imprevisível, então, a maioria das vezes é imprevisível. Então, a gente tenta identificar, e tem gente que vai se dar bem com o Venvance, tem gente que vai se dar bem com a Ritalina, tem gente que não vai se dar bem com nenhum dos dois, vai se dar bem com o Nenhum. Stratera, quem mora Sim. fora. É... Mas então, assim, a medicação, não existe uma medicação ruim, né? Existe uma medicação que se dá bem com você e outra que não. Ou não. Sim, eu lembro quando eu comecei só com um ao dia. Aí começava mais ou menos metade do dia. Aí daqui a pouco mudei o horário. E aí agora eu tomo dois, né, durante o dia. Um bem cedo, que eu acordo bem cedo, então eu tomo, sei lá, umas 6 horas da manhã. E o outro ali na metade da tarde, porque eu comecei mais tarde, atrapalhou o sono. Então foram vários testes até achar um. Não, pronto, agora esse aqui tá dando tudo certinho. É manter, mas é isso mesmo, não tem como já de cara até com dor Não, de não tem. cabeça, às vezes a pessoa tem que tomar vários tipos de remédio, tipo, testa um, testa outro, testa essa dosagem, Gostei. testa outro. Imagina o TDAH. Vou usar isso. Usa Vou usar isso, é porque isso. o povo nessas horas esquece, né? É. Eu falo a verdade, vou usar isso com pessoas. Uma Mas coisa que aí, estavam perguntando aqui é pergunta. do canabidiol. Eu não parei para ler muito sobre ainda. Eu sei Não que algumas precisa. pessoas aqui tomam, tipo, para acalmar, mas é a mesma coisa. Funciona com uns, não funciona com outros. Olha, Olha, é, o que que acontece? A gente, o sistema endocannabinoide, ele é muito promissor, tá? Mas o que que acontece? A gente, o canabidiol, ele ainda não tem estudos altamente controlados, então estudos de altíssima, e assim, a Jana vai poder dizer para vocês com muito mais propriedade do que eu, o que significa a gente ter estudos de altíssima qualidade, segurança de longo prazo, qual é o grau de evidência das doses, né, da pureza da própria sim. medicação, fala, é altamente pura, mas você tem vários remédios que assim, agora parece que lançaram um que a dose é homogênea, mas se você tinha, imagina, você pega um remédio que a dose é heterogênea, sabe? E a gente, é, por a gente não saber quais são não só os benefícios direito, mas nem os malefícios de longo prazo, Sabe também é, isso. cara, não faz o menor sentido a gente passar. Até porque, eu acho que o principal, assim, hoje eu estava conversando sobre isso com um grande amigo meu, psiquiatra, que fez residência comigo, sobre isso. A gente falou, cara, a gente tem uma série de medicamentos na psiquiatria que, além de muito bem estabelecidos, né, Sim, como são ótimos. eficazes, a gente tem pessoas que usam há 30 anos, a gente sabe o que Uhum. pode acontecer de longo prazo. O canabidiol, assim, ele por enquanto, eu acho que no futuro ele poderá ser promissor em muita coisa, mas por enquanto ele está se comportando primeiro como panaceia, né, que é aquele negócio que Uhum. funciona para tudo, Sim. e segundo
que a, as pessoas têm uma ideia, e novamente, João, você vai poder dizer mais propriedade do que eu. As pessoas têm a ideia do que significa algo natural. Tipo, Aí se é natural não natural, não faz faz mal, mal. né? É, o povo tem muito É, isso. Aí você pensa, por exemplo, em drogas que vendem coisas naturais. Né? Você por favor. vai usar o cogumelo mesmo aí, alucinógeno, Super natural. super natural, natureza. Eu barro qualquer um com o medicamento mais natural que existe. As pessoas esquecem do vincristine, né? Que é o que vem daquela planta beijinho, né? O Uhum, quimioterápico, o tamoxifeno, né? Para câncer de mama. sim, Mas tem um que é especial, que é o remédio mais natural que existe. O lítio. sim. Quem que é afim de tomar? Um sal, tá na tabela periódica. Uhum, E a gente, assim, quem é que vai querer tomar lítio com problema renal, tireoide? Então, sim, é, exatamente. E é exatamente. engraçado porque assim, as pessoas, dependendo, né, às vezes botam uma vacina ou um medicamento, quer ser bem entendida e dizer, ai, mas eu não sei daqui a longo prazo. Mas aí para outras coisas, eu quero sim testar, quero testar tudo. Então é muito isso mesmo, né? Tipo, na pesquisa, Vacina. nossa, na pesquisa a gente tem que ralar, assim. Muitas vezes eu ia para o laboratório de domingo a domingo, sabe? Não tinha negócio de férias, de feriado, porque a gente tem que provar por A mais B o negócio várias vezes. Não é fez uma vez, deu certo, oba, tem resultado. Não, você não tem resultado. Você tem que fazer, refazer, 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 até você ter realmente certeza de que naquele dia não deu certo, mas talvez teve alguma coisa ali a mais que fez com que aquilo desse certo. Mas não era Uhum. o que você estava, né, testando. Então é muito isso. Sim, Então, e é isso mesmo do a longo prazo, porque você não sabe daqui a 5, 10 anos, né, o que é é. que vai acontecer. É Isso não justamente vale. como a minha pesquisa do doutorado, né? Cortou o leite ali no início da vida, a infância estava tudo ok. Mas aí chegou na idade, na idade adulta, que era mais ou menos um adulto com uns 30 e alguma coisa, todo ferrado. Sim, sim. Gente, o que eu falei do lítio é ironia, tá, gente? Pelo amor de Deus. Sim. Que Não vão é sobre. lamber, né? Não vão Gente. lamber cogumelo por aí, não, pelo amor de Deus. Não, o lítio é para transtorno bipolar ou para potencializar antidepressivo, não tem nenhuma indicação para TDAH. Sim. É, mas bom, nem vamos entrar na questão da vacina, mas Não, é, não, vacina mas já é me vida, estressou né, muito gente? esses últimos anos. Muito. Resumindo, assim, as pessoas que falarem assim, não sei o que vai acontecer a longo prazo, espero que você tenha a longo prazo. Então, Sim, é isso. pronto. Então, né? Tipo, então, deixa eu te contar, talvez você não tenha um longo É. prazo. Pronto. Mas é disso mesmo. Vocês Então, conhecem o neurofeedback? Acredita que auxilia no TDAH? evidência fraquíssima, infelizmente. Uhum. A gente, infelizmente, é muito interessante. Por incrível que pareça, teve até algum grau de evidência para epilepsia, né? Eu achei fantástico a ideia, mas para transtorno de déficit de atenção, embora tenha muitas clínicas que façam, que Uhum. prometem algumas coisas, assim, evidência científica falhou, Ainda também não, né? falhou, infelizmente. Tem muita coisa para ser estudada ainda. Uhum. Deixa eu voltar aqui. Ah. Mãe recém-diagnosticada com 40 e o filho adolescente com 13. Uma guerra, como fazer? Que é uma coisa que aparece muito por aqui, né? De a mãe acabar tendo o diagnóstico depois que descobriu o diagnóstico do filho. Que aí É, começa a se observar e aí fica naquela coisa, né? Como é que o materno tendo TDAH com a criança que tem TDAH? O tá. caos. Primeira coisa é lembrar o seguinte: a gente considera o que acontece assim, o cérebro, a gente não nasce com o cérebro pronto, né? Uhum. Então, ele vai sendo desenvolvido ao longo do desenvolvimento cerebral. Pleonasmo, mas é isso, né? A gente vai desenvolvendo o cérebro ao longo do nosso crescimento. O paciente com transtorno de déficit de atenção, algumas funções cerebrais são desenvolvidas posteriormente, assim, né? Ele demora mais para o cérebro finalizar aquele desenvolvimento completo. Isso gera uma série de problemas, né? Assim, que é por isso que o TDAH costuma ser, vamos dizer, mais imaturo que as outras crianças em uma série de pontos. Sim. O próprio Barkley, né, que é um dos maiores
os maiores autores, referências em transtorno de déficit de atenção. Eu gosto muito do que ele escreveu. Ele escreveu 27, 29 livros, acho que ele li uns 6, mas assim. E ele coloca que o paciente com transtorno de déficit de atenção tem em torno de 30% de atraso, né? Não é um atraso real, gente, mas tem que se contar que ele vai ter 30% a menos de funções executivas, então, vamos dizer, de responsabilidades. Então, basta fazer a conta. Se a pessoa tem 12 anos de idade, você vai pensar, mas ele tem 12 anos, eu ainda preciso mandar ele escovar o dente, ele ainda esquece de levar material para a escola, aí faz a conta, 30% a menos. Tem 8 anos de idade, você faria isso? Você mandaria ele escovar o dente? Mandaria ele levar o negócio para a escola? Sim, ótimo, está na idade. Né? Então, 13 anos não muda muita coisa. E até fala, eu acho que foi no livro da Ana Beatriz também, que ela fala que muita gente acaba, muitas vezes, brincando com crianças mais novas, ou até na adolescência, anda com gente mais nova, que era uma coisa que eu fazia muito, acho que justamente por esse atraso também. Né? Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16, eu andava com os moleques de 14, sabe? Os meninos da rua de 14, porque era quem me entendia ali, né? Que tava na mesma. Depois eu fui parar para pensar, digo, faz sentido. 30%. E até os 18, tipo assim, você vai pensar até 18 anos praticamente, tipo, 30% a menos. Com alguma Até 17, responsabilidade. 18, eu tava brincando de bola na rua, dando bolada no portão das vizinhas chata. Eu fazia coisas dessas também. Existe Próximo déficit aqui. de atenção sem a hiperatividade, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Que muita gente passa despercebida porque acha que só a hiperatividade mental não conta. E é muito verdade isso que você falou. Tô tentando ver se eu acho um papel aqui. O que acontece? Existem, quando a gente fala de, vou fazer um desenho aqui para as pessoas verem. Eu tenho isso no computador, né? Mas nós temos, essa é uma teoria mega complexa que eu amo do Diogo Lara e do Cloninger. Olha só. Nós temos 2 eixos aqui, tá? Um eixo ativatório, isso aqui é o que determina o nosso temperamento, tá? Temos um eixo ativatório e um eixo inibitório. O eixo ativatório seriam as nossas emoções que nos ativam de alguma maneira. São elas as principais: desejo e raiva, certo? Então, a pessoa fica muito ativada quando ela tem desejo e raiva. A emoção mais inibitória que a gente tem, que faz a gente frear aqui, é o medo, tá? O fato é que, assim, uma pessoa que tá, vamos dizer, aqui, ela tá muito ativada. Quanto mais para cá, mais ativada ela tá. Quanto mais para cá, mais desativada ela tá. Quanto mais para cá, mais inibida. Quanto mais para cá, mais desinibida, certo? Vou fazer um menuzinho aqui e um maisinho aqui. Pronto. Então, no final das contas, o que acontece? Cada um de nós vai se encontrar em algum lugar desse losango aqui imaginário. Então, uma pessoa que está aqui em cima, ela tem pouco freio e muito acelerador. Então, ela é mais impulsiva. Uma pessoa que está aqui, ela tem muito freio, pouco acelerador. Ela é mais, vamos dizer, mais depressiva. A pessoa que está aqui, ela tem um freio e acelerador juntos. Ou seja, geralmente são pessoas bem mais irritadas, variação muito instáveis no humor, né? Justamente por isso. O TDAH se encontra aqui. Ou seja, ele tem pouca ativação e pouca inibição. Isso significa, por isso, assim, muitas pessoas acham que o TDAH, ele fala, nossa, ele tem muita energia, né? Ele tem que gastar energia. Na verdade, o que acontece é o contrário. O paciente ele tem pouca ativação, só que ele tem, por ele Pouco não ter freio muita também. inibição, geralmente a hiperatividade está relacionada à falta de freio. E o que acontece? Quanto mais para cima ele tem, mais desinibido ele é, mais hiperativo. Quando a pessoa é mais para cá, mais para baixo, ela tem, tem a inibição. Ele é mais inibido e com menos energia. Então, geralmente são pessoas menos hiperativas e mais apáticas. E é quem mais passa Então, despercebido, né?
Mulher, né, para variar, né? É... Mulher costuma ser aquela que não fica fazendo besteira na sala. Você tem bem um perfil da criatividade, mas é muito comum que mulher ela fica na sala só quieta, desenhando, viajando, e aí, e se ela tirar boa nota, ferrou. Sim, aí Aí não, fez, é. não tem TDAH de jeito nenhum, né? Ironia, gente, por favor. É bem assim. Tem muita gente que chega aqui, ai, tipo, não consegui pegar o diagnóstico porque tirei nota boa, porque terminei a faculdade. Ou pessoas que me falam comigo, ai, tipo, eu me identifico tanto com TDAH, mas eu não sou hiperativa. Aí eu falo, como é que tá a tua mente? Tipo, tem quantos pensamentos aí por hora? Quantas abas abertas com a música no fundo? Aí a pessoa, ai, é super, parece uma coisa. Então tu é hiperativa. A música no computador e no celular. É, É, eu normalmente são tenho, músicas que você nem quer ouvir. cara, no repeat. A gente, eu tenho uma paciente minha que ela platinou, ela tirava 10 em tudo. Ela passou em primeiro lugar na Universidade Federal aqui. E aí ela falou, cara, ninguém nunca pensou que eu tivesse TDAH, mas ela tinha todos os prejuízos de transtorno de déficit de atenção. E quem acha que... E é uma coisa que também me incomoda muito, Jean, quando as pessoas, os médicos... Eu tive discussão com um amigo meu da residência também por isso. Que ele falou que, porque eu sugiro meus pacientes a tomarem Ritalina ou Venvance quando eles vão precisar produzir. Ai, Aí eu, assim, eu fico isso... puta com isso também. Eu já Puto, ouvi muito por aqui também, o pessoal. Que o médico falou isso. Eu, como assim, cara? isso é achar que o déficit de atenção é uma doença de performance, de Uhum, produtividade, né? sim. Ao invés de achar que é de autorregulação, de autoativação, de automotivação, né? Enfim. É, ou então, tipo, É ai, só isso. toma na semana, não toma no final de semana. Eu fiz, tá, final de semana, então, tu faz o quê? Fica na cama o tempo todo e dorme? Porque não tem que lidar com relacionamento, com casa, com organização, tipo... Eu mesmo Sim, final de semana não paro. Até final de semana eu tô trabalhando, tô no computador, organizo casa, faz isso, faz aquilo outro. Tipo, sim. não É, dá. é, é possível a pessoa, até assim, não é um remédio que você, igual ao antidepressivo, que você tem que fazer todo dia. Tipo, não tem, Uhum. tipo assim, você não tomar um dia, não tem problema. Né? Mas Sim. você tem TDAH todo dia. Então, assim, a questão é muito essa, né? Sim, exatamente. A gente precisa para tudo, né? Mas é justamente aquela crença do, ai, não, é só para estudar, é só atenção. Então você só precisa para Não é. estudar, o restante você se vira. Sim. Ai, não sei não, são aquelas Não. coisas que me revoltam aqui também, sabe? Que aí eu fico drenada, eu fico, cara, eu quero colocar a boca no trombone, não é possível, tá doido. Eu fico. Não, até tem um blogueiro que até recentemente eu até puxei a orelha dele, que ele falou assim: teste de déficit de atenção. Aí me mandaram. Que era um teste de ilusão de ótica. Aí eu, aí eu mandei mensagem pra ele e ele respondeu, tadinho, porque ele não tem noção. Aí eu falei, cara, tipo, não pode usar esse termo, sabe? Não tem Sim, como assim, né? Mas vamos lá, o que mais pergunta? deixa eu ver aqui. Como atenção. Acho que isso aqui você até falou no começo. É ideal tratar a depressão primeiro e depois o TDAH, ou trata os dois ao mesmo tempo? Primeiro a depressão, porque se a pessoa, muitas vezes, a pessoa com TDAH que está deprimida, muitas vezes você faz o psicoestimulante para ela e aí os sintomas da depressão podem piorar, né? Pior ainda Porque, mais. é, então, isso acontece. Você acha que, por exemplo, vamos supor que a pessoa tem, não sei, ansiedade e tomou remédio para ansiedade por muito tempo. Isso pode mascarar um pouco o TDAH? Tipo, na hora que a pessoa vai para uma consulta para investigar, acabar mascarando alguns sintomas por causa de algum medicamento que está, sei lá, tratando ansiedade ou algum outro transtorno? Eu acho que não, mas o que acontece é assim, primeiro, eu confesso que não são poucos os psiquiatras que sabem lidar bem com TDAH. É Uhum. igual ao autismo também, tipo, para a pessoa, para o psiquiatra tratar bem autismo, ele tem que gostar muito e ter ido atrás disso, né? Sim. Então, acho que o fato do paciente estar bem da ansiedade, porque ah, quase em torno de 50% dos pacientes com transtorno de déficit de atenção vão ter algum outro transtorno, especialmente ansioso, né? Além de Sim. ter 3 vezes mais chance de deprimir. E se tiver ansiedade junto, aí aumenta para quase 70%, é muita coisa. Então, assim, não acho que seja mascarar, a não ser, Jean, que o antidepressivo torne a pessoa apática, que é um Uhum. efeito colateral indesejado. Mas se acontecer,
que ela, ao ponto dela não procurar ajuda, entendeu? Ficar, faz, Entendi. faz, entendeu? Mais. Meu neurologista pediu eletrocefalograma. Pode ser usado como diagnóstico? Não, ele deve ter pedido, deve não sei se ele, como é a relação dele com isso. Assim. Primeiro, tem muitos neurologistas que sabem muito sobre TDAH, tá? Mas aqui, e não é puxando sardinha para o meu lado, não. O que que acontece? Considerando que a maior parte das pessoas com transtorno de déficit de atenção tem algum outro transtorno mental associado, não faz sentido a gente. O que mais faz sentido, na verdade, é procurar um psiquiatra. Porque Sim. se o paciente tiver. Se o paciente estiver sofrendo de algum quadro depressivo, já deprimiu outra vez, tem algum transtorno de ansiedade associado, transtornos do sono, que quase 80% dos pacientes do TDAH têm, é importante que seja um psiquiatra experiente. Uhum. Né? O eletroencefalograma, ele não tem nada que você possa fazer para... Aliás, não tem nenhum diagnóstico, não tem nenhum exame que mostre ou ajude a mostrar TDAH. Sim. Nenhum. A única coisa que é possível se fazer é quando as pessoas falam de testagem neuropsicológica. Testagem neuropsicológica não é para fazer o diagnóstico de TDAH. A gente faz o diagnóstico é entrevista. O que Uhum. ele pode ajudar é ver vários outros déficits que podem que vão dar uma leitura do caso para o médico, né? No caso. Então, o eletroencefalograma, ele poderia pedir, por exemplo, para talvez excluir o diagnóstico de alguma epilepsia que pudesse dar sintomas de déficit de atenção. Entendi. Entendeu? O pessoal sempre tem dúvida, às vezes ficam com medo, assim, mas é só o questionário mesmo, assim, gente, é o padrão ouro, né, para análise, é realmente ver a vida ali Isso. desde o começão. Essa coisa, o questionário, se você jogar na população, você vai ver que assim, déficit de atenção a maioria das pessoas tem. E não é verdade, né? A prevalência é baixa de déficit de atenção. O que Sim. acontece é que as escalas são principalmente para acompanhamento. O diagnóstico é ruim, entendeu? A gente costuma fazer para acompanhar o paciente, Sim. né? Hipersonia. Então, Tem a ver com TDAH. existe essa hipersonia. Gente, para quem não sabe o que é hipersonia, é sono demais, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, isso é muito comum no consultório, uma excelente pergunta. Muitos pacientes para mim chegam para mim com sintomas de TDAH e a primeira coisa que eu sempre excluo é a doença do sono. Sempre. E é impressionante, né, como, por exemplo, refluxo. Quem vai pensar que refluxo pode dar sintomas de déficit de atenção? Então, não é que exatamente existe essa relação direta. Uhum. Se o paciente, por algum motivo, a qualidade do sono dele é ruim, então ele superficializa o sono várias vezes, ele ronca, ele tem bruxismo, ele tem muita rinite, qualquer condição que afete o sono vai gerar um déficit de atenção, não transtorno de déficit de atenção. Uhum. Só que isso vai prejudicar a vida dele, sim. Vai prejudicar a motivação, a concentração, a capacidade de processamento. Então, assim, ele pode se mimetizar um quadro de déficit de atenção. Sim. Então, o mais importante que a gente tem que pensar é uma pessoa que tem... E é muito engraçado, você vê o professor e fala assim, você dorme bem? Aí ela, não, eu durmo super bem. Durmo no carro, no trabalho, nos amigos. Então, assim, você dorme... É... Você, na verdade, isso revela, né, que a qualidade de sono dela não está sendo reparadora. Então, isso vai dar sintomas de déficit de atenção. Mas é comum, e é muito comum, que o paciente com déficit de atenção, por ele faltar a baixa dopaminérgica, dá uma preguiça, uma desativação, como a gente falou, Uhum. muito intensa. Sim. Então, por isso que pode dar essa sensação de hipersonia. Nossa, eu passei meses, assim, dormindo muito mal. Mesmo quando eu dormia a noite toda, era aquele sono que não era restaurador. E eu Uhum, estava acordando muito cansada e foi incrível como realmente parecia que o TDAH tinha piorado. Mas justamente por uhum, causa desse sono, né? E durante é, o dia, energia zero, né? Porque já acordava sem energia. morta. Até que eu fiz, não, cara, vou falar com o meu médico porque não tá dando, sabe? Já tinha tentado de tudo, não tava dando.
E aí ele passou o Uhum. medicamento e assim, foi uma mudança. Nossa Senhora, eu lembro que o primeiro dia que eu acordei assim, com energia, deu vontade até de chorar de emoção. Qual foi Cara, que é passou na isso época? que é começar o dia com energia. Aí eu lembro que depois eu tava até lendo o pessoal falando que trata do sono e tal, dizendo, ai, mas remédio para dormir, encurtar a vida, não sei o que. Eu fiz, cara, mas se eu não dormisse, eu não sei nem se eu chegaria em dezembro desse ano do jeito que eu tava. Então, O que que tipo, ele te passou na minha época? vida ia ser encurtada de qualquer maneira. Não, eu falo muito disso, assim, as pessoas, o ideal é não tomar remédio para dormir? Claro que é. Né? Tipo assim, o ideal é fazer higiene do sono. Sim. Assim, todo mundo deveria fazer higiene do sono. Mas se a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, primeiro tem que procurar um profissional, né? Sim. Porque tem mil coisas que podem estar prejudicando. Mas o paciente não dormir é muito pior para a saúde dele do que ele, Sim. se tiver Tomar que o dar um remédio. remédio, que dá. Não, eu tava acordando, era assim, dava 2h30 no máximo, eu já acordava assim, muito cansada, ficava quase que chorando, porque eu queria dormir e É não desesperador. conseguia. Aí terminava a noite, era 3, 4 horas, sendo que eu passava, tipo, 8 horas, no mínimo, na cama, É sabe? E dormindo. desesperador. É desesperador. E eu tava assim, tipo, meses. Quando eu comecei a contar, eu fiz, peraí, deve ter uns 5 meses que eu tô assim. Ou eu faço alguma coisa, eu vou ficar maluca. Porque tava Uhum. bizarro, sabe? Já tinha tentado higiene do sono, um chá, Ah, reservava, dormir de cabeça para baixo. O que o povo ensinava, eu tava fazendo. muito bom. O que mais aí de dúvida, moça? Vamos pegar só mais uma, né? Porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Deixa eu ver Vai. aqui. Porque tem muita coisa que já foi falada aqui. Aí eu sempre perdoo o povo, porque eu sei que o povo tem TDAH. O quê? Você falou? Mas se não, fica falando tipo a coisa que a gente acabou de falar. Como tá? Deixa eu ver aqui. Aquilo P300 que a pessoa está Ah, colocando ali o tempo todo. THSST. O que é que significa essa sigla? Pode mascarar o diagnóstico do TDAH? Estou procurando agora aqui. HS/SD. Ah, tá. Dentro de habilidade, de super habilidades. Ah, sim. Poder, olha, principalmente se elas estiverem associadas a algum nível de espectro autista, podem estar associados, inclusive. Sim. Mas ah, podem. Está muito relacionado, né, à atenção que as pessoas dão. Então, assim, se uma vez que determinada característica chama mais atenção do que outra, qualquer condição pode piorar, a dificultar o diagnóstico. Né? Isso é Sim. muito importante. Mas é até interessante que muitas pessoas que têm, principalmente o espectro autista, né, que tem super aptidões, esse tipo de coisa, Uhum. tem, tem ilhas enormes às custas de outras, né, de outros lugares. Dentro Sim. do autismo, né, tem, por exemplo, não é esse caso exatamente, mas tem um caso que a gente chama de idiosavant, né, o idiota sábio, é a tradução, que a pessoa, ela tem, por exemplo, aquelas histórias, a pessoa tem a biblioteca, uma memória de 7.000 livros, esse caso é real. O cara sabe Uhum. 7.000 livros, você pergunta qualquer Caramba. página, vírgula, ele sabe qual é o número da linha, ele sabe dizer. Mas ele não tem o conhecimento funcional daquilo, ele não Não sabe, consegue aplicar, né? não, só a memória. Mas eu acho que não Uhum. é o caso do que ela está colocando, não. Foi só a título de Uhum. curiosidade. É. Pode tirar mais uma, pegar mais uma dúvida última, então. Dislexia, comorbidade do TDAH também. Nunca tive problemas com ler e escrever, mas venho trocando letras. Uhum. Pode, assim, na infância é. Na infância é muito comum que a gente, depois que chega na vida adulta, e a pessoa fala assim, como é que era a sua infância? Como é que você era bom longe? A pessoa fala, não, eu era disléxico. Né? Mas Sim, depois vai forçando, né? Pois é, sim, e é muito engraçado porque essa coisa de ficar tocando letra, né? A gente tem escrito cada vez menos, a gente tem autocorretor. E sim. isso tem dificultado muito a nossa experiência em relação à leitura, né? Inclusive, hoje, porque o número de pessoas é enorme, não sabe mais onde bota vírgula, não sabe mais onde usa crase, né? E isso está acontecendo a nível geral, né? Com as pessoas. Sim.
Eu acho que quando eu vejo hoje, os erros são bem mais grotescos do que quando a gente Muito. era, tipo, na época da infância, por exemplo, né? Que a Uhum. dúvida é, tipo, é ser cedilha, dois S's, né? Tipo, a Uhum. dúvida era mais assim, porque o som tava É. igual, a gente ficava na dúvida. E hoje em dia é tipo assim, o povo inventa uma palavra nova. E, Neologismos, né? Que a é, gente, as pessoas falam assim. é bem diferente. Uma coisa que eu percebo também no TDAH é muito de trocar na hora de falar, né? Mas aí eu acho que tem muito a ver com a nossa mente que tá ali acelerada e a Hiperativada. gente quer falar na mesma velocidade, né? Eu lembro que Sim. hoje em dia eu ainda falo um pouco, ainda falo rápido, mas mais nova eu falava muito rápido. E é uma coisa que eu ouvia muito em casa. Fala Uhum. devagar, fala mais baixo. Fala devagar, fala mais baixo. Aí, Até chegou um momento que eu não falava era mais nada. uma das minhas melhores amigas tem um perfil de TDAH muito parecido com o seu. É muito engraçado, gente. Aonde ela chega, assim, ela fez residência comigo, ela é muito hiperativa, ela fala alto, isso aqui, e muito impulsiva. E hoje, detalhe, ela é psiquiatra, se for fez residência juntos, mas e ela hoje trabalha na Bélgica para o Médico Sem Fronteira da Ai, que massa. infantil. Ela é Uhum. psiquiatra infantil do Médico Sem Fronteira. Aí, quando a gente estava fazendo a prova da residência, ela virou. Eu não conhecia ela, da minha garota da minha sala. Aí ela estava na sala da prova, ela. Ei! Eu falei assim. Aí ela. Quanto você tirou na prova do PSU? Aí eu, sei lá, 8. Tinha me dado bem a prova. Aí ela, tá. Quanto você tirou. Mas e no currículo? Porque a segunda parte era o currículo. Eu falei, sei lá, 6. Aí ela, tirei 7. Ha, ha. Aí eu Quinta falei assim, série. gente, Aí eu falei assim, tipo, freak, sabe? Tipo assim, quem é essa garota? Aí eu fiquei bravíssimo na hora, a gente fez a prova, e era a prova do Instituto de Psiquiatria da FRJ, onde eu fiz residência. E aí, quando começou, a gente foi assim, a entrada dos residentes, tava ela lá. Acredito que eu vou ter que lidar com essa menina. E aí, no final das coisas, a gente virou melhores amigos, assim, dois TDAHs, né? Ela Sim, super um hiperativa, entendo o outro. fala muito rápido, fala alto pra caramba e é um dos melhores psiquiatras que eu conheço. Não, eu tinha amigas que ela sempre falava, Janaíne, eu não consigo te acompanhar. Tipo, parece que tu fala na mesma velocidade. Tipo, tu vai criando um negócio, fechando uma ideia, e tu vai falando ao mesmo tempo. E eu não consigo entender, eu não consigo acompanhar. Eu acho que eu É. sou burra. Não, cara, eu sou acelerada mesmo. Não, eu teria falado assim, então, é assim que eu me senti a vida toda. Entendeu? Tipo, e é engraçado porque eu já ouvi esse tipo de comentário e eu não tinha nem me tocado, né? Tipo, a pessoa conseguia ver que o meu raciocínio, tipo, a boca ia acompanhando o raciocínio ali acelerado. A arborização do pensamento do TDAH. A gente vai abrindo hiperlinks Sim, e aí se perde, né, neles. depois já se perdeu totalmente. Uhum. Ai, deixa eu só ver esse comentário aqui que a pessoa está dizendo que tem 10 anos que está estagnado na carreira. Fez o mestrado, mas não conseguiu manter o foco no doutorado. Isso me fez lembrar que tem muita gente que. Eu acho que essa busca incessante, às vezes, da gente de sempre querer provar algo, né? Que às vezes a gente quer mais e mais, e às vezes um mestrado, doutorado, pós-doutorado, isso, aquilo, outro. E é muito mais por essa busca do provar alguma coisa do que realmente precisar para crescer no trabalho, ou realmente precisa porque vai aplicar aquilo na vida, sabe? Então, eu acho muito bom, às vezes, parar para pensar um pouco nisso também. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer 5 cursos ao mesmo tempo, um mestrado, um doutorado, e no final de tudo você nem vai usar, sabe? Então, né, parar assim para pensar, tipo, eu realmente preciso ou eu tô querendo provar alguma coisa para mim e para a sociedade, sabe? Fazendo Você perguntas tem. complexas no final da noite. O O povo não TDAH dormir. costuma, TDAH costuma ter muita crença de desvalor, né? Sim, Então, e aí é isso, quem tem a crença de desvalor central, né? Ela faz com que a pessoa ela fique sempre buscando algo para compensar esse déficit. sim, Então, ela vai ela para não entrar em contato com essa crença, ela produz muito, ela tem um perfeccionismo enorme, né? sim, E aí, no final das contas, é isso. A pessoa está estagnada, muitas vezes não é isso que ela quer. Às vezes, igual você falou, né? Às vezes não é isso que ela realmente quer. sim, E a dificuldade de tomada de decisão do TDAH, que começa desde qual é o leite que eu vou levar para casa, também muitas vezes envolve a decisão de conseguir de abandonar uma tentativa de carreira que, uhum, poxa, eu ando tanto, né? Mas
Sim, às vezes não era isso que ela quer. Se perguntar exatamente. isso, né? É. Quando eu larguei a biologia, né, para vir para cá e recomeçar tudo de novo, o pessoal dizia muito isso, mas nossa, você tá terminando o doutorado e vai largar tudo para isso. É o tempo que você perdeu. Eu disse, não, cara, eu vou perder tempo se eu continuar fazendo o que Adoro. Resposta rápida. Adoro. não perdi, não. O conhecimento tá aqui. Agora imagina, tá? Tipo, se eu fico mais 10 anos nisso, aí sim eu vou perder por 10 anos daqui para frente. Não, vou mudar eu, hein? Adoro. Figura. Aqui, Chuchu, vou te falar, amei poder ficar aqui com você, Nossa, foi sério. maravilhosa essa live. Eu ficaria Foi. aqui, olha que eu vou ter que acordar 3 horas da manhã, porque eu vou viajar amanhã cedo. Não vou contar. Tô segurando a minha língua, mas eu só vou contar amanhã. Adoro. Mas eu poderia Ai, ficar aqui, ó, conversando horas e horas e horas. Foi muito maravilhoso. foi, ó, conte comigo, tá? Foi um prazer gigantesco. Sempre que você precisar, quiser fazer live, é só me chamar que eu vou ficar Ah, não muito dá ousadia, feliz. não. Tá? Sério mesmo. É muito gostoso, assim. Dois TDAHs conversando com. Aliás, a gente. A menina. A que tá fazendo Helena, a Helena, que também. Ah, é ela Helena. mesmo. A Helena, ela foi a palestra. Uma vez ela me conheceu numa palestra que eu fiz. Foi a palestra mais difícil que eu já fiz na vida em relação a público. Uhum. Era só TDAH. Então, assim, para captar Nossa, a atenção, para prender a atenção das pessoas, foi tipo corda no pescoço, sabe? sim, É... Mas quando a gente começa a conversar, o assunto não para. Isso é muito gostoso, né? sim. E eu gosto de Muito fazer minhas gostoso. lives assim, sabe? Muito com cara de conversa, sem ser aquela coisa, perguntas e respostas, aquela pressão de ficar. Até porque só assim para prender o povo. Eita, Uhum. prender o povo. Graças a Deus eu consigo manter. Minhas lives sempre passam de 1 hora, mas o povo vai ficando aqui. Então, É, tentar porque é manter muito essa gostoso. dinâmica mesmo de bate-papo do pessoal ver a gente como a gente, né? A gente tá cansado de ver Sim. aqui pelo Instagram aquele povo que é tipo intocável. Assim, preguiça da vida. TDAH não consegue ser muito assim, gente. TDAH é muito autêntico. Não Sim, adianta, né? Essa é a né? Não grande dá questão aqui. não dá para colocar a gente em forminha, não. Não, não dá. Ah, É sim, por falar na fluido. Helena, a gente mandou fazer uma blusa. Deixa eu mostrar aqui minha blusa. Deixa eu ver. E eu Tá vou mandar incrível. para você. Mentira, vai mandar para Neurodivergente. mim? Pô, Ai, gente, eu quero muito. era para ter Quero chegado muito. para a live de hoje. Só que aí, como a gente adiantou, não deu tempo, não ficou pronta ainda. Quero, quero muito. Mas Nossa aí senhora, eu vou depois amar isso. a Helena vai pegar, que aí ela mandou fazer pelo Rio e ela manda para você. Ah, era para estar Ah, usando os dois nossa, eu vou hoje, mas não amar deu isso. certo. Na Ó, próxima. tamanho M, tá, mano? Tamanho M. Acho que foi tamanho que a gente pegou. Ah, gente, isso assim, é a melhor coisa. Obrigado. Nossa senhora, eu vou amar isso. A gente Tirar tava foto junto, ai, depois. vamos fazer umas camisas pra live, não sei o quê. Aí dois TDAH pensando junto, ó, deu super certo. Cara, gente, não para, né, gente? A gente não para com Não, a gente ideias não para, a gente tá criativas. sempre inventando. Melhor coisa. Aqui, ó, Chuchu, foi um Muito prazer obrigada, viu? enorme. Foi muito enriquecedora a live de hoje e seu esquema explicativo. Ai, perfeito, 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 perfeito. Ai, Muito agradeço obrigada muito. novamente e até a próxima. E ó, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, tá? Ai, obrigada. Não tem uma das coisas mais importantes eu vejo no que você faz é trazer para as pessoas o senso de pertencimento, sabe? Isso Sim, para todo mundo que é neurodivergente, que é neuroatípico de alguma maneira, cresce achando que é um ET, que é menos. sim, E o seu trabalho faz um trabalho de inclusão e de pride, né? A questão da pessoa isso, bater do no peito. empoderar mesmo, né? E nem é Isso, romantizar, né? Porque sempre aparecem os haters dizendo, é porque você exatamente. romantiza o TDAH. Cara, eu não romantizo, não. Eu vou romantizar uma coisa que acaba com a nossa vida, mas a gente tem, né? A O gente. negócio é se aceitar, porque a gente passou a vida inteira sem olhar pra gente, sem se aceitar. E quanto mais Uhum, a gente tenta se encaixar no mundo neurotípico, mais a gente sofre, porque não adianta, a gente exatamente. não é igual, a gente não é igual, né? A gente vai ter que Uhum, arranjar a nossa maneira, como um post que eu coloquei essa semana, né? Digamos que o neurotípico ele vai ter uma estrada ali reta, algumas lombadas no caminho. Nossa estrada não vai ser reta, mas a gente vai não. chegar no mesmo ponto final, né? Sim. Vai ter ali umas curvas, umas montanhas no caminho, uns buracos, Eu mas ainda a acho gente que a gente vai. chega. Eu ainda acho que a gente chega num outro plano, assim, tipo, a gente vem para cá, só que a gente sai do 2D, entendeu? Acaba indo Isso para a outros gente vai parar no lugares. caminho para ver ali o arco-íris, para ver uma borboleta que aparece. Vai ficar É, muito mais legal. exatamente, gente. Se tivesse que voltar em outra, assim, se tiver isso, voltar em outra vida, eu quero voltar a TDAH.
porque sim, eu sou muito feliz, assim, com a experiência que a gente tem de vida. Realmente é um sofrimento enorme, mas sim, são sofrimentos diferentes do neurotípico. sim. O maior sofrimento é esse, da gente tentar se comparar a eles, Sim. né? Acho que eu sempre tive muito esse orgulho, sabe, de pensar fora da caixinha. Tipo, na minha casa, eu Uhum. sempre fui a. Minha mãe sempre dizia, né? Essa menina parece um furacão, ela chega aqui igual um furacão. Mas porque eu sempre fui muito diferente de todo mundo em casa, né? E eu sempre fui muito de pensar fora da caixinha. Isso eu sempre dou minha mãe, que minha mãe é bem assim, né? Então ela fica, o mundo não é assim como você pensa. Cara, eu vou te dizer muito disso também, concordo plenamente. A melhor coisa é isso, pensar. As pessoas vêm pedir conversar comigo assim, porque eu dou consultoria praticamente durante a consulta para os Hum, pacientes. Eu falo assim, a pessoa fala, porque eu estou empreendendo sobre unha. Aí eu, nossa senhora, então você tem que pensar assim, fazer uma propaganda que a pessoa pega a unha assim, e aí faz vários tipos, uma para coçar a orelha, uma para coçar a cabeça. Pronto, desse jeito. Eu sempre fui assim. O pessoal vinha falar comigo, porque eu tô perguntando não sei o quê, e eu dava milhões de ideias. Ficava, meu Deus, eu sou muito bom em resolver a vida dos outros, né? A minha que Exatamente. é bom. Nosso fica assim, né? A frustração. Aqui, Sindora, de Então vamos lá, novo, senão a gente o fica aqui Henrique não quer conversando. desligar. Um Então, beijo, beijão, hein, gente? brigadão, Fica com brigadão, Deus, pessoal, também Chuchu. que ficaram aqui com a gente até hoje. Até hoje, até Obrigado agora. mesmo. Tchau, gente.